Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Por isso paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Pois eu ajudava os pobres que pediam ajuda e cuidava dos órfãos que não tinham quem os protegesse. Pessoas que estavam na miséria me abençoavam e as viúvas se alegravam com o meu auxílio. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. E os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, que o teu espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Conserva-me vivo, ó Senhor, como prometeste, e porque és bom, livra-me das minhas aflições. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Com a sabedoria o Senhor Deus criou a terra, e com o seu conhecimento colocou o céu no lugar próprio. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar, protegerão você de noite e aconselharão de dia. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo, e o seu pai que vê o que você faz em segredo lhe dará a recompensa. Quando o Senhor Deus falou pela primeira vez por meio de Oseias ao povo de Israel, ele disse a Oseias: vá e case com uma prostituta de um templo pagão. Os filhos que nascerem serão filhos de uma prostituta. Pois o povo de Israel agiu como uma prostituta. Eles foram infiéis e me abandonaram. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Deem graças ao Deus do céu. O seu amor dura para sempre. Pois ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Pois todas as coisas foram criadas por ele e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. O Senhor é bondoso e misericordioso. Não fica irado facilmente e é muito amoroso. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Deus, o Senhor nosso, é grande e poderoso, a sua sabedoria não pode ser medida. Desde o meu nascimento fui entregue aos teus cuidados. Desde que nasci, tu tens sido meu Deus. Os nossos antepassados puseram sua confiança em ti. Porque, assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Então, na sua angústia, gritavam por socorro, e o Senhor Deus os livrava das suas aflições. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Eles se alegravam porque o mar tinha ficado calmo, e assim Deus os levava em segurança para o porto desejado. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso.
E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e que dirige os seus negócios com honestidade. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Assim como o corso deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. És tu que dás a vitória, ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Somente em Deus eu encontro paz, é dele que vem a minha salvação. Pois tu respondes às orações, pessoas de toda parte virão te adorar. Diante de ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem, que já passou, são como uma hora noturna que passa depressa. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a fé está morta. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Louvarei a Deus com uma canção, anunciarei com gratidão a sua grandeza. Mas, quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que ele tem feito. Cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Ó Senhor, faz com que estes bajuladores calem. Fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem: com as nossas palavras venceremos. Ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Ó Senhor Deus, cumpra a tua promessa e perdoa os meus pecados, porque são muitos. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Protege-me e salva-me. Livra-me da vergonha da derrota, pois em ti encontro segurança. Que a minha honestidade e sinceridade me protejam, porque confio em ti. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Hasabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías chamaram o povo para adorar a Deus. Eles disseram: levantem-se e louvem o Senhor, seu Deus. Louvem a Deus sempre e sempre. Que todos louvem o seu glorioso nome, embora nenhum louvor humano seja suficiente. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. O Senhor Deus disse a Moisés: no dia 1º do 1º mês, arme a tenda da presença de Deus. Coloque na tenda a arca da aliança, onde estão guardadas as placas com os 10 mandamentos, e ponha a cortina na frente da arca. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso não ficarei calado,
mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Aleluia! Que todo o meu ser te louve o Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. Que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças. Louvado seja Deus, o Senhor, pois Ele ouviu o meu grito pedindo ajuda. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, Senhor, e confio na sua palavra. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte.